Okay. All right. All right. So let's start, Rakan. Thank you for reminding me, Solange. Let's go. That means we missed those beautiful 3 mantras, but we'll get them again. All right. All right. So now the recording is on, and we are in the 60. Did we say 64th session of the Flawless Vision? Right. And I'm going to share the screen now. Share the screen here. Now, just before we do that, now Fernanda, is that, which Fernanda is it? Fernanda. Olá, Fernanda. Fernanda, Jai Sachidanand. Where are you from? Which part of Brazil? Brasilia. Brasilia. Yes. And Fernanda, is it your Mahatma or are you waiting for the Gnan Vidhi? No, we met in São Paulo. I received the Gnan Vidhi. Eu recebi o Gnan Vidhi in São Paulo. Right, yes. Okay, right, yes. Your face looked familiar, but Jai Sachidanand. Right? He helped last weekend translating Shirishi. Yeah. Oh, wonderful. All right. Fernanda é uma Mahatma de Brasília e na semana passada ela ajudou, ela fez a tradução do Shirishi em Brasília. Okay, wonderful. So, okay, so here we go now. Let us begin our satsang. We'll share the screen, and we are on page 57 of this chat that I've given you the Flawless Vision Portuguese link. Do you see that link? It is page 57. Então, o Shuddha colocou, deu para a gente aqui, colocou um link desse texto que a gente está lendo. I'm afraid I wasn't in the room. Shuddha, could you please... let me give you the chat, the link again, okay? O Shuddha vai colocar o link agora no chat. Quem quiser clicar sobre esse link vai ter acesso a esse texto e pode baixar o PDF. If you click on this link, you will come to page. That's the link of that's the book that has been done for nearly, a lot of pages have been done now, almost twice, 125 pages, and we are in we're on page 57 of it. Okay. Nós estamos nesse arquivo, nesse livro, na página 57. And so let me share this book again, this page again, and that's what we did. This one, last week we finished this one, Vision Without Opinions, all the Flawless Vision, and now we come to this. We are in the last few headings before we come to the critical part of the book, which is then goes on for people who have received the Gnan Vidhi. So far, these are the last few subheadings before the Gnan Vidhi. Okay? Então, esse livro todo com palavras de dada, em que até a gente tem só mais 2 destes subtítulos, como esse na tela, assim, finalmente uma solução, que são até chegar no momento em que Dada começa a falar para as pessoas que receberam o Gnan Vidhi. Até essas 2 próximas são pessoas que ainda não receberam o Gnan Vidhi. So it's a very short heading, paragraph. So I will read the first one, and then you read. We'll do it in 2 parts. So let me read the English part. So thus, finally, a solution, says Gnani Purushadha Shri. That's the heading. When does Yeah, go on. It's okay. When does all the confusion come to an end? And there are only 2 things in this world. These are all words of Gnani Purushadha Shri. There are only 2 things in this world, the real and the relative. All these relatives are temporary adjustments, and real is the permanent. Real is the permanent. Now, if you could draw a line of demarcation between that which is real and that which is relative, your confusion or puzzles will end.
puzzle is better than confusion, okay, the word. The 24 Tirthankars, otherwise the fully enlightened ones, drew this line of demarcation. Kund Kund Acharya did the same, and now I am drawing the line. This will immediately solve all problems. The puzzle, the confusion and puzzle has arisen because of the mixture, not mixture between, but mixture of the relative and the real. This line of demarcation will clearly separate the two, making a clear distinction about that which belongs to you, Y capital Samapura, the real self, and that which does not. From now on, you are not to consider anything that belongs to the relative as your own. And thus the puzzle is solved. Okay, so let you read this now. Ok. Então, o seu título é Assim, Finalmente, uma Solução. Aqui são palavras de Dada Shri. Quando é que a confusão chegará ao fim? Há apenas duas coisas neste mundo, o real e o relativo. Todos estes relativos são ajustes temporários e o real é o permanente. Agora, se você pudesse traçar uma linha de demarcação entre o que é real e o que é relativo, sua confusão, ou o Shuddha sugeriu aqui, em vez de confusão, a gente traduzir como o quebra-cabeça, né, ou o labirinto iria acabar. Os 24 Tirthankaras desenharam esta linha de demarcação. Kundacharya, Gnanipurius, do século II, segundo depois de Cristo, fez o mesmo. E agora eu estou desenhando a linha. Isto irá resolver imediatamente todos os problemas. A confusão e o quebra-cabeça surgiram por causa da mistura entre o relativo e o real. Esta linha de demarcação claramente separa os dois, fazendo uma distinção clara sobre aquilo que pertence a você, com maiúscula, o ser, o eu sou alma pura, e aquilo que é o não ser e não pertence a você. A partir de agora, você não deve considerar qualquer coisa que pertence ao relativo como seu próprio. Assim, o enigma, esse quebra-cabeça é resolvido. This people have taken possession of everything that was not, that is not theirs, not was not, is not theirs to begin with. And this has given rise to conflict. The puzzle and confusion is a continued state of conflict where people do not see even a single mistake of their own, when, as it is, the entire world is replete with mistakes. The separation of the real from the relative is associated with the vision, V capital here, vision, that lets one see his own mistakes only and not anyone else's. Wherever you look, wherever you see, you will see only your own mistakes. Besides, it is these very mistakes, no one else's, that has given rise to this world in front of you. Once you destroy all your mistakes, you will be liberated forever. Forever. Ok. As pessoas tomaram posse de tudo que não é delas. Eu disse para a gente tirar o passado e colocar no presente. De tudo que não é delas para começar, né? E isso deu origem ao conflito. A confusão, o quebra-cabeças, o enigma, é o estado contínuo de conflito, onde as pessoas não veem mesmo um único erro de si mesmas, quando, na verdade, o mundo inteiro está repleto de erros. A separação do real a partir do relativo está associada com a visão, letra maiúscula, que ele somente vê
de que ele, né, na qual ele somente vê os próprios erros e não os dos outros. Onde quer que você olhe, você só vai ver os seus próprios erros. Além disso, são estes mesmos erros de ninguém mais que deram origem ao mundo. Depois de destruir todos os seus erros, você será liberado para sempre. Now, okay, so this is beautiful. This is so much details in here. Let us go on to it step by step. By the way, this particular sentence, first of all, we are going to replace the word confusion to a puzzle, because confusion usually implies an internal confusion, whereas a puzzle is both ways, external plus internal puzzles. You see, mental confusion is the usual thing we say, but we say puzzle means, like a puzzle that we always arises, you can't figure out where is the answer, you see. You can't figure out the answer. O Shuddha disse que para a gente começar, que a gente vai começar agora passo a passo, essa palavra que está aqui vindo várias vezes, confusão, para a gente traduzir ela para puzzle, que em inglês, na verdade, para nós tem vários significados, mas o principal seria de um enigma, de um quebra-cabeça. Porque confusão, ela tem uma questão muito mais interna, apenas internamente. Assim que o enigma ou o quebra-cabeças, ele tem as duas coisas, né? Tanto essa confusão interna como também algo que vem do externo. You see, Dada Shri did not speak many English sentences, but when he spoke some sentences, they were phenomenal. His first sentence was, "The world is the puzzle itself," you see. This is, you'd think that it's such a simple sentence, but he used to, wherever he went in this world, whether it was in India, whether he was speaking with Gujaratis or people in other parts of India, even Hindi-speaking people, he will use, all of a sudden, he will switch from Gujarati into English and he will loudly say, "The world is the puzzle itself." Então, o Shuddha está dizendo que o Dada Shri não falou tantas palavras em inglês, mas que a primeira frase que ele realmente falou em inglês é "The world is a puzzle in itself." Significa o mundo é em si mesmo um enigma, um quebra-cabeça. E ele falava isso muitas vezes em voz alta, assim, em tom assim, bem enfático, né? And then he would say there are two viewpoints to solve this puzzle. You see? Ele dizia que havia dois pontos de vista para se resolver este quebra-cabeça. So then, people would ask him, "Dada, what do you mean by the word puzzle?" He says, "Don't you experience puzzle from morning till evening in your life? Something, whenever you want to do this, but all of a sudden this happens, something or the other is happening that is not running smooth according to the way you want it to run, and that is called puzzle." A puzzle arises, you see. Então, as pessoas perguntavam para ele, o que você quer dizer, Dada, com um quebra-cabeça do mundo, né? O Dada fala assim, não acontece com você desde o momento em que você acorda, de você estar... Todas as coisas você está querendo que elas aconteçam de uma determinada forma, e na hora que você vê a coisa vai para um outro lado e vai se criando várias ramificações, né? Then, he went on to say a third sentence in English, when he says there are two viewpoints to solve this puzzle, one relative, one real, and one relative, okay? He says that in English. He did not use the words, Gujarati words, when he used the word real and relative, you see? Então, a segunda, third or second sentence? Third sentence is one real, one relative. E aí a terceira frase que ele falou em inglês foi essa, falando dos dois pontos de vista, um relativo e um real. E ele não usou palavras em Gujarati para falar isso, ele usou mesmo as palavras em inglês. See, and then he said something very interesting, which has really broken the fundamental teachings of
liberation and spirituality. And this is this sentence which says, those who try to solve this puzzle on their own get dissolved in the puzzle. Então, ele disse a quarta frase em inglês que quebrou todos os fundamentos, né, os ensinamentos, os fundamentos dos ensinamentos sobre liberação e espiritualidade. Ele diz, aqueles que tentam resolver esse quebra-cabeça por si mesmos, sozinhos, acabam sendo dissolvidos, né, se misturando dentro desse quebra-cabeça. And so they get dissolved in the puzzle. You try to solve the puzzle by your own self. You try to solve the conflicts that are happening from morning till evening through this medium of the mind, speech, and body. Então, o que ele quis dizer é que você acaba se misturando, você tenta pegar todos os conflitos que te acontecem de manhã até à noite e resolver esses conflitos através da sua mente, fala e do seu corpo, pensamentos, palavras e ações. Trying to solve, they become part of the puzzle. But trying to solve the puzzle by your own self means trying to solve it through your ego and intellect, you see? Então, eles acabam se tornando parte do quebra-cabeças, parte dessa confusão, desse enigma, né? Porque quem vai estar tentando fazer isso, quem vai fazer isso por nós vão ser o ego e o intelecto. Yeah, and in doing so, they become part of the puzzle. You see, this is the beauty of the Gnani Purush, who can see the puzzle. First of all, you have to see the puzzle as it is, and then you give the solution. You see, if you cannot see the puzzle of this world, then how can you give the solution? You see. Então, através do intelecto e do ego, a gente acaba se tornando parte desse quebra-cabeças, e assim a gente não é capaz de ver o quebra-cabeças. Então, Dada dizia, a gente tem que ver esse quebra-cabeças, como ele é. Né? Yeah. É daí que a gente vai poder encontrar a solução. In very simple words, I am Marli, I am Roberom is the puzzle. You see, is the beginning of the puzzle. And so how can you really become free from the puzzle? Because everything that is done to solve the puzzle is creating more puzzles. You see, it's going round and round, creating more and more puzzles. You see? Mm-hmm. Então, o início desse quebra-cabeça, de se estar misturado com o próprio quebra-cabeça, é a crença, eu sou a Marli, eu sou o Roberom, né? E então vai ficar, a gente se torna o próprio quebra-cabeça. Mm-hmm. Yes, it goes on like this. So then it is very beautiful what you read, and all of you have it in front of you. You know, when the sentence begins, when will the puzzle come to an end? When does the puzzle come to an end? End means it's over forever. The puzzle is over forever. Então, essa frase, né, que a gente leu agora, né, é muito bonita e importante. Quando esse puzzle, esse quebra-cabeça vai chegar a um fim. Chegar a um fim significa terminar para sempre. Anyway, this one, you know, we are all sitting here in this satsang, 27-30 of us here today, you see, with most of us, except for one or two of the new ones, our puzzle is over. It's solved, you see, it is solved. You see, this is solved because he says, like we just shared in the sentences, there are two viewpoints to solve this puzzle. He spoke these words in English. Can you believe? The Gnani did not speak these words in Gujarati. It's as if deep inside him he knew that this particular set of sentences needed to be shared with the entire world. You see, entire world as they are, without any modifications. Okay, so that, excuse me. Então, essas palavras, né, Dada Shri
falou em inglês, né? Porque ele sabia que era importante isso ser compartilhado com todo mundo, né? Então ele disse: existem 2 pontos de vista através dos quais a gente pode sair, né? Resolver esse quebra-cabeças. Yeah. Um é o relativo e o outro é o real. I'll be right with you. Just a minute. Já volto. Vou traduzir o comecinho que ele estava dizendo, que aqui no nosso grupo a gente está em 28 pessoas, talvez apenas 2 ainda não tenham recebido o Gnana Vidhi. Então, todos nós que recebemos o Gnana Vidhi, a gente já está nessa posição em que a gente está resolvendo esse nosso quebra-cabeça. Não o nosso, do mundo. Eu lembro da Fernanda em São Paulo. Eu acho que a gente conversou na rua. You know, can you hear me? Yes, I can. Okay. Yes, it's as if the most critical sentences in the world of liberation were to be shared with the world, because all of a sudden the Akram Gnani, the Akram Vignani enters this world, sees that human beings have been wasting away precious human energies, life after life, in puzzles that they cannot solve, you see? Então, o Gnani Purush, né, esse nosso Akram Vignani, esse Gnani, ele percebe que os seres humanos estão perdendo um monte de energia preciosa, energia humana preciosa, né, sendo tragado por esse quebra-cabeças. Por isso ele traz essas frases em inglês, essas frases cruciais. And you know, he said that having known the solution, he found the solution, and he will even say this, that there are only 2 viewpoints to solve this puzzle. You see, there is no other way to solve this puzzle. You see, only 2 viewpoints. Então, Gnani Purush, ele percebeu, não há outra forma de solucionar esse quebra-cabeça, apenas através desses 2 pontos de vista. And you see, even if he says it to people who are new, they will not understand this. But he still would say it, and he could see it out of his compassion, that those who try to do it their way, because here is the Gnani, the Adashri is sitting in front of them and telling them this, and the people with a lot of intellect and who think they know all that is to be known about spirituality and all the scriptures that are available in India, you see, the Gnani out of compassion will say, if you try to solve this puzzle by your own effort, you will become part of the puzzle. You will become part of the puzzle, you see. Então o Gnani Purush, ele se sentava diante de várias pessoas que eram grandes intelectuais, que tinham lido as escrituras, que sabiam muita coisa, e por compaixão ele dizia ele ensinou as pessoas, se vocês estão tentando resolver sozinhos, por si mesmos, esse quebra-cabeça, e não é assim. You see, implied in this is that it is, and he speaks in the first paragraph, he also talks about the Gnani Purush Kund Acharya. You see, Kunda. You see, Kunda is, Dadashri liked him very much. He is an Acharya. Acharya means, Namo Ayariyanam, that Acharya level. Very high, just below the level of a Tirthankar.
just below the level of a fully enlightened one is the Acharya, you see. Então, Shuddha está contando, né? Está falando ali naquele parágrafo, Dada menciona Kunda Kunda Acharya, e Acharya seria esse nível, né, tão elevado que vem imediatamente abaixo dos próprios Tirthankaras. You see, when we say Namo, our Gnani Purush Dadashri is above the level of an Acharya and below the level of a Tirthankara, a fully enlightened one, you see. Dadashri, ele estava, esse Kunda Kunda Acharya era um Gnani Purush também, e Dadashri é um Gnani Purush que está entre o Acharya, né, que seria o Ayaryana, e os Tirthankaras. Yes, now in other words, Acharya means the one who has finished all the studying that needs to be studied, and now he is at the level where he supervises the facilitation of this knowledge, you see. Supervises the facilitation of knowledge. He doesn't have to do anything more. He doesn't have to know any more, you see. Então, Acharya significa aquele que atingiu o mais elevado nível de compreensão e de estudo, né? Então, ele nesse ponto, ele simplesmente supervisiona, né? Ele como esse conhecimento vai ser. When Dadashri says there are only two things in this world, only two things in this universe, you see, there are two things. There is the relative and the real, you see. And então, eu gostaria de dizer, existem apenas duas coisas nesse mundo. Existe o relativo e existe o real. It's as if his words, as they are in front of us, whether in this that we are sharing today, when these words have so much energies behind it. When he says, there is only the relative and the real, you see, and then he goes on to say, because to all of us, another English sentence, which I am reading also confirming, all this relative, not relatives, all this relative, take away the S, okay, from there, all this relative are temporary adjustment, and real is the permanent. And there is no comma, and real is the permanent, you see. So this is not called physical relatives like your relatives and my relative. He says anything that is relative in front of you is a temporary adjustment. Just imagine what an amazing science behind it. You see? Então, essa outra frase muito importante de Dada, né? Todos, na verdade, o Shuddha pediu para a gente tirar isso do plural, né? Todos estes relativo, né, que seria o relativo, tudo que existe que é relativo, que está em frente de nós, são ajustes temporários. E a gente tirar esse ponto que separa as duas frases, e o real é o permanente. This now next sentence, note it carefully, needs help. The next sentence is not correctly translated. He says, if a line of draw a line, if you could, because it's impossible for you or one of the new persons like our dear one young lady that we saw today, it is impossible. That's not what Dada says. If a line of demarcation is drawn between that which is real and that which is relative, then not your confusion, then the puzzle will end. Then the puzzle will end. Because can I Shuddha? Yeah, sure. Yeah, thank you. Então, o Shuddha está dizendo que essa frase que vem na sequência, agora, se você pudesse traçar uma linha de... Ele diz que não é isso que está errado, essa tradução, porque a gente não pode fazer isso, né? Então, se uma linha de demarcação pudesse ser demarcada entre o que é relativo e o que é real e o que é relativo, o seu quebra-cabeças, o quebra-cabeças não é seu, tá? O quebra-cabeças iria acabar. And there is a little bit of a continuation of the sentence. Then the confusion, then it's not the confusion, then the puzzle will end. Let me see. I'm hearing my own self. Let me see. Okay.
Okay, that was because somebody, okay, let me unmute, all right. Now then the puzzle will end. Now, there is one more other comma, otherwise the puzzle will not end. Otherwise the puzzle will not end. See? Então, tem mais uma continuaçãozinha que o Shuddha está acrescentando aí, porque ele está olhando as palavras em Gujarati. Então, ele diz assim, que além... então, o quebra-cabeças vai terminar, caso contrário, ele não terminará. You see? And this science, this is a science. This is a science of separation, you see? A science of separation between the real and the relative. And how do you do that? That line of demarcation is drawn between the real and the relative, and we all know how that happens, and that is through pure grace, you see, of the Gnani. Pure grace of the Gnani, a line is drawn inside us, you see, and the puzzle is solved. Todos nós, então, sabemos que recebemos a Gnanvidhi. Então, essa linha de demarcação, ela é traçada internamente. E o relativo e o real ficam separados, né? É a separação que ocorre. So it's called Beda Vignan. Beda means that what is the difference? You see, you divide it. You know, there's a division. There is a division that happens within each one of us who sit in the Gnan Vidhi, you see. And the division is exactly what the Gnani Purush Dadashi says, that in the Gnan Vidhi, I put a line or demarcation between that which belongs to you and that which does not belong to you. Então, Bed Vignan, né, quer dizer que é feita durante essa cerimônia, é traçada essa linha que separa, Dadashiri dizia, aquilo que pertence a você e aquilo que não pertence a você. And then Dadashri says that having given you this separation, and this is again requires a little help, so let me just, having given you, from now on, he says, you are not to consider anything that belongs to the relative as your own. You see, if I make you understand this in the Gnanvidhi, then your work is done. This is an important component of Gnanvidhi. You are not to consider anything that belongs to the relative as your own. And this is a profound understanding that develops within the one who wants to get liberated from this earth of ours, you see, this world of ours. Então, a consciência, a compreensão profunda que acontece dentro daquele que recebe o Gnanvidhi, né? É isso que Dadashiri diz, a partir de agora você não deve considerar qualquer coisa que pertença ao relativo como seu próprio. Aí o Shuddha acrescentou assim, que ele dizia também, e se eu fizer com que você compreenda isso, então o seu trabalho, né, aquilo tudo que você veio fazer aqui, já está feito, né? Yeah, my friends, even when you share, you know, in your satsangs and in your interactions with your fellow Brazilians, if you keep this line of demarcation in exactness, then no puzzle will arise for you, and therefore the clarity of expression will begin, you see. The clarity of expression begins when you do not become puzzled yourself, you see. Então, o Shuddha está dizendo que nas nossas interações entre nós, entre outros brasileiros, entre Mahatmas brasileiros, se a gente conseguir se manter na exatidão dessa linha de demarcação entre o real e o relativo, se manter no eu real, né, saber aquilo que nos pertence de verdade, então a gente começa a ter uma clareza de expressão, ou uma expressão com clareza. That which is of the flesh
will remain here, and that which is eternal can never be destroyed, you see. That is the Ved Vignan, that is the science of separation in experience. It has to be experienced first. By theory, everybody understands it. By theory, everybody understands it, but it has to become the process of the presence of the awakened one. The awakened one walks about in this awareness, dual awareness, you see. Então, aquele que está desperto, ele caminha pelo mundo com essa consciência. E essa consciência, ela é mais do que entender pela teoria, ela está na experiência, né, dessa linha, né, de demarcação daquilo que pertence ao meu eu real e aquilo que não pertence, porque o que está aqui no relativo, ele vai ficar aqui no relativo. E eu sou eterno, eu sou permanente. You see, Acharya Kunda, he is so ancient that some people don't know his exact time of existence. Some people say he was around the 2nd century, and some others put him up to 8th century before our current one being the 21st century, you see. But in those, his ancient texts of the soul are still phenomenally beautiful, you see. He has talked about the science of the soul, you see. And Dadash, and can you imagine, he even talked about this line of demarcation at that time, this line of demarcation. Então, o Shuddha está contando que esse Kunda Acharya, ele é muito antigo, tão antigo que as pessoas não chegaram ainda a um acordo. Os historiadores dizem exatamente qual século eles seriam. Uns dizem que ele é do século II, outros dizem que é 8 séculos atrás, de agora. E ele tem textos fenomenais e lindos em que ele falava sobre essa ciência e sobre essa linha de demarcação. So, if as you and I are sitting today here in satsang after the last week, anything, something that has happened during this last week, or if there is an ongoing puzzle within. Puzzle means contradiction, unable to really come to any kind of a solution, you see, then immediately these two viewpoints solves the puzzle, you see. We are not supposed to enter into the puzzle in any other way as a Mahatma. Então, o Shuddha está dizendo que a gente está aqui agora sentado no satsang, e se a gente imaginar talvez a nossa última semana, se a gente pode olhar todas as contradições que possam, alguma contradição, algum conflito que possa ter acontecido, esse puzzle, esse quebra-cabeças, e a gente vai poder solucionar sem nenhuma. He said, we can solve this without. It gets instantly solved when you say this is relative. This is relative. A gente imediatamente reconhece que ele é o relativo, e isso faz com que ele seja imediatamente solucionado. When you say this is relative, where are you? You are the real. Only the real one can say that this is relative, you see? Então, quando você diz, isso é o relativo, né? Quando você diz, quem é você quando diz, só pode ser o real, porque apenas o real pode. You cannot say this is relative by sitting in the intellect of Cecilia or Shuddha and say, oh, this is relative. You will not get the solution. But the moment you be who you are, and then you say this is relative, then there is no effort needed to solve this puzzle, because it is a relative adjustment, as we just read. A relative adjustment means the relative will bring the adjustments. You don't have to. All these adjustments are temporary, and they will come to a solution. You sit in your permanent solution. The real is the permanent. Ok. Então, o Shuddha está dizendo que a gente não vai solucionar isso sentado, né, do ponto de vista do nosso intelecto, né, de Cecília, o intelecto do Shuddha, eles não vão
não é o intelecto que vai solucionar. Então, a partir do momento em que a gente está no real, naquele que é permanente, esse quebra-cabeça automaticamente é dissolvido e a solução vai vir. E o que o próprio relativo, se a gente olhar o relativo como relativo a partir desse olhar do real, o próprio relativo ele faz que Dada fala no texto, são ajustes temporários do relativo, eles vão naturalmente se ajustar. If you read this and keep the other sentence exact, the solution automatically comes. All this relative are temporary adjustments. Okay, so se a gente pegar essa frase do Dada, todo este relativo é um ajuste temporário e a gente estiver com ela clara para nós. Yes, I said these two words, temporary adjustments, have a lot of depth in it. The temporary adjustments are happening automatically, but we do not have the patience. We want to have it our way, you see. We won't have it. We want to have it. Esses ajustes temporários, eles estão acontecendo automaticamente, mas a gente não tem paciência de esperar ver como é que ele está se desenrolando. Yes, so the relatives are temporary adjustments. We do not need to enter into that machine with a huge spanner, you see, and try to do this and try to do that. What happens when you put a spanner in a machine that is running automatically? You see, então, a gente imagina que tem essa máquina que está funcionando automaticamente, que são todos os ajustes temporários do relativo. Yes. E a gente quer interferir. Imagina o que acontece se você chega com uma chave de fenda e enfia lá no meio da máquina. We all have access to instant solutions for any puzzle in life if we come back to the exact words of our Gnani Purush Dadashri. We all have that access. Então, todos nós temos acesso à solução instantânea de todos os conflitos, né? Se a gente estiver conosco essa frase de Dada. And he has also warned that you do not want to use your intellect. And now for us, discharging intellect is not to be used to really solve any puzzles, especially when other human beings are involved, you see. You can use it to improve the problem at hand, but not in any other way, you see. Então, Dada diz que a gente deve usar o nosso intelecto apenas para melhorar alguma coisa que nós possamos realizar. Mas toda vez que, principalmente quando tiver envolvidas outras pessoas, a gente não deve usar o intelecto que está também em descarga. Né? A gente não pode embarcar nele. You see, no matter how brilliant you may be in terms of considering yourself able to solve problems for yourself and others, but you know your own limitations. You see, when at 11 o'clock or 12 o'clock your eyes cannot stay open, you know the work is over. You see, so all temporary adjustments are happening. Então, não importa, né, quão inteligente você seja, quanta habilidade você tenha para solucionar problemas, né, a gente tem que saber nossos limites. A gente percebe quando chega um determinado horário, às 11 da noite, os olhos já estão fechando. Shuddhatma Bhagwan. So let's take a 5-minute break and then we'll come back, huh? Shall we? Huh? Então, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos e voltar. Okay, all right. Jai Sachidananda. We'll be back. Huh? I will unmute whoever wants to speak. Então, o Shuddha falou para quem quisesse sair do mundo, ele... Oh my God! Acidente da lista aqui. Então, ele tirou a gente do mudo. Ele pôs todos no mudo e quem quiser falar, sai do mudo. Não sei se eu fiz uma interferência aqui, é uma coisa que estava quase acontecendo aqui. Né, Otto? Gente, quem quiser, fica à vontade. Eu vou tomar uma aguinha também. Jai Satchidananda.
Boa noite, Maria Alicia. Oi, querida. Oi, tudo bem? Tudo. Jai Satidana a todos. Você já marcou a tua passagem? Lembra que nós já conversamos sobre isso? Você vai um dia antes, mas nós voltamos juntas. Você volta naquele horário, então, no dia 19, das 19 e pouco, né? Isso. Voltamos que juntas bom. de Avianca. Então tá jóia. Eu não lembrava se era a ida ou a volta que você tinha, que a gente não ia juntas. É a volta. A volta nós vamos voltar juntinhas. Então, e quem mais que vai estar lá no dia 14 já? A Virgínia já vai dia 14, Virgínia? Cadê a Virgínia? Tá aí? Ela tá no mudo. Eu vou dia 14. 14, sim. Dia 14. Eu vou dia 14. Dia A 14. Berna também. Temos que estar lá dia 14, meninas. Sim. Começar a organizar, né, Maria Cristina? Temos que estar dia 14. Eu chego dia 14 de manhã, tá? Mas em princípio eu tinha imaginado o dia 14 para poder passear um pouco com o marido lá, mas aí a gente se organiza. Vamos ver se a gente deixa. Deixa sim, só um pouquinho. Oi, quem que falou? Eu ia falar com a Cristina, obrigada pelo apoio constante seu, Eu viu? tô aqui, eu só fui olhar meu horário da minha passagem. Eu chego lá às 12h55, 1h da tarde. Eu não me lembro, mas eu acho que eu chego 10 de e pouco da manhã ainda. Eu acho que eu vou chegar mais cedo. Eu vou chegar lá, eu acho que em torno de 9 horas. Uhum. Então. Pessoal, chega mais porque cedo a gente podia para ajudar a gente no salão, organizar o salão. Quem chega, nós vamos arrumar o salão dia 14. Quem chega cedo para ajudar? Eu chego 8h30. Chego às 11. eu chego às 11 também. 11? Então dá tempo, né? Quem chega vai começando, vai organizando. Vai ser muito legal, vai se juntando. Acho que vai ser muito legal todo mundo participar, né? Quanto mais pessoas participarem de organizar com a energia de todo mundo, fica muito bom. Então, Beth, é que eu estava comentando aqui que eu prometi para o marido que no dia 14 eu iria sair um pouco com ele lá para conhecer a cidade que ele não conhece. E ali, daí, depois, no dia 15, pegaria a gente na serva. Mas aí a gente vai se organizando, então, porque, como diz, a gente tem que dar uma equilibrada ao relativo também, né? Sim, sim. Mas tem muita gente, eu acho, que vai chegar e dá para você passear com ele. Não vai mas ficar também... vou estar disponível. Claro que não vou estar o tempo todo fora. Vou estar alguns momentos no hotel lá e a gente vai conversando, né? A gente está nos grupos, aí vai se organizando. Porque também parece que dia 14 vai ter um programa, né? À noite, vai ter um jantar, onde o Guilherme vai estar participando e tudo. A Cecília está sabendo mais aí. Tá. É bom até saber, até porque tem alguns parentes em Brasília que já estão se organizando para fazer alguma coisa no dia 14 à noite. Então, se vai ter alguma coisa da programação... Eu acho que no dia 14 a Mariane não vai estar presente. Então, eu vou conciliar a viagem. Eu estou desconfiada que não vai sobrar momento. Ô, Mariana, e eles vão querer receber o Gnavidista, o pessoal daqui de Brasília? Você está apoiando eles? Não vão. Pelo menos ninguém se manifestou. Tenho convidado. Pessoal muito, muito festeiro, muito bagunceiro. Não estão muito afim, não, de... Não está no momento deles, né? Não, acho que não. Até eu vou ter que me segurar, assim, para encontrar com eles, vou ter que dar aquela segurada, porque o pessoal é do balacobaco mesmo. Nem combina muito, mas eu vou ter que visitá-los, né? Sim, você vem. O relativo também precisa, né, dessas coisas. Pois é. A gente não pode abandonar as pessoas. Não pode. Não pode, porque começa a ter muitos conflitos. E as pessoas são
a matéria poder tudo. Não faz sentido, né, Virgínia? Se não tivesse... Não faz sentido, né? Se não tem as pessoas, não tem sentido. Não. E é o que o Shuddha diz, a gente tem que dar tempo, né, para o relativo ser o relativo. Na verdade, os ajustes vão acontecer e as coisas são temporárias, uma hora está assim, outra hora está... Já mudou, às vezes a gente acha que isso não podia ser assim, né? Não sei, é difícil, né? Mas a gente tem que confiar, né? Acho que... Confiar e fluir, né? Fluir. A gente precisa fluir no que estiver acontecendo, assim, claro, está bem presente, mas também o relativo precisa. Isso é verdade. Ajuda bastante gente hoje, né? Legal, bastante cheia. Jai Satchidananda Shuddha. Shuddha, you're muted. I'm the only one. So let us continue. We just when we use only the word temporary, we miss the adjustment part. Está dizendo aqui, né, que quando a gente usa somente a palavra temporário, a gente acaba perdendo aquela parte que fala do ajuste. So the adjustments are actually also part of the happening that is there in front of us. Everything that happens is a temporary adjustment, and because we somehow forget the adjustment part, we feel as if we have to make some adjustments. You see? Então, Shuddha está dizendo, né, que as coisas, os acontecimentos, cada acontecimento, ele já vem com os ajustes dentro deles, né? Os acontecimentos já com os ajustes, e a gente sempre perde de vista essa parte. Os ajustes temporários, né? Os ajustes são temporários e que eles acontecem por si. A gente fica achando que a gente tem que fazer o ajuste. The highest spiritual vision is of the Tirthankaras. You see, the 24 that have come and gone from this world of ours, you see, and that is the highest vision. And in that vision, they see that this relative that is there is on autopilot. You see, it carries with it its own energies. The relative carries its own energies. And we are not talking about relative as far as this body itself is concerned, but everything that is there in the relative. Então, o Shuddha está dizendo que os seres mais elevados, assim, a mais elevada visão espiritual era a visão dos 24 Tirthankaras que vieram e passaram pela Terra, né? E nessa visão eles podiam ver que o relativo está em piloto automático. E quando ele fala o relativo, não quer dizer só o nosso corpo, né? Tudo que é relativo está submetido a essa lei, né? Esse piloto automático, todo o relativo carrega sua própria energia. Including the feelings that are happening inside. You see someone and the feelings arise, and those are all temporary adjustments that are happening. They are happening. You do not have to become the owner of those feelings. Oh, I'm having those feelings. Então, ele está falando que se inclui em tudo isso, por exemplo, todos os nossos sentimentos internos, eles também são relativos, eles também são temporários, eles também têm os ajustes, eles são acontecimentos, eles estão acontecendo. What Gnani Purush Dadashri is doing at this moment is essentially just lifting us higher and higher in the exact
vision, or otherwise known as understanding. V capital vision is U capital understanding, you see. That's all. It's lifting. Então, o que a Shri está fazendo conosco aqui é nos elevando cada vez mais alto nessa visão com V maiúsculo. And in that vision and in this understanding, it grows within us that is beyond feelings and intentions. It is beyond our views, feelings, and intentions. This vision is growing within us, you see. This vision is growing. Então, essa visão, esse entendimento com V maiúsculo está crescendo em nós, né? Dentro de nós, para além das nossas And where this rising vision, V capital vision, this understanding is gathering momentum or gaining more and more prevalence, there is no puzzle at all. There is no puzzle at all. Então, essa visão que crescente, ela vai trazendo esse entendimento, ela vai cada vez mais crescendo no entendimento de que não há nenhum quebra-cabeça, na verdade. Puzzle simply means pain and conflicts, you see. And he says this in the second paragraph. Let me share that again. He defines a puzzle, okay? Share the screen. Dada Shri define esse puzzle, esse quebra-cabeça. Ele diz que é apenas dor e sofrimento. Let me see, because you see, when people have taken possession of everything that is not theirs to begin with, and this is what has given rise to conflicts, you see. And the conflicts, the puzzle is the continued state of conflicts, you see. Então, as pessoas, né, tomaram posse de tudo que não era delas, para começar. E isso deu origem ao conflito. Continuation of conflicts between human beings. You see, even with the ones that you love, the ones who are in your home, you see, where you do not even see a single mistake of your own, but you know, whereas there is so many mistakes inside, but you can't see your own mistake, you see. So now the puzzle does not let you see where you are wrong, you see. Então, a confusão, o quebra-cabeças, né, é o estado de contínuo conflito, né, de contínuo de conflito. Das pessoas não veem, a gente não consegue ver um único erro nosso, né, quando na verdade o mundo está repleto de erros. A separação do real a partir do relativo está associada com a visão em V maiúsculo que somente vê os seus próprios erros. Not only that, yes, not only that, Dada Shri calls this separation of the real relative from the real. Separation of the relative. And I just want to make sure I give you the exact translation. You see, when instead of the separation, Dada calls it the knowledge of the real and the relative, the knowledge or the gnan of the real and the relative. Otherwise, the separation of the real from the relative is associated with a vision, V capital, that allows you to see your own mistakes. You see this, so when this lets you see your own mistakes, otherwise it is impossible to see your own mistakes, you see. Sorry, Shuddha, but when you were talking about the first part on the sentence, that the sound became a little bit crazy. It's slowed down and then suddenly very fast, so I couldn't understand everything. Could you repeat this? Dada Shri says, the separation of the real from relative? No. The exact translation is the knowledge. The knowledge of the real. Correct it, okay? This sentence. Correct the sentence. Sorry. I'm sorry because it's my internet is slow here. You know, the knowledge in brackets gnan of the real and the relative
You see? So now o conhecimento em Gujarati Gnan do real e do relativo and the real. You see, so now the separation has already happened, all right? The separation of the real and the relative has happened. Now it is associated with a total knowledge. And that knowledge of the real and the relative, you know the real as well as you know the relative, you see? That knowledge is associated with the ability to see where you are wrong, where you see, where you can see your own faults. You see? Ok. Então, o Shuddha está dizendo aqui nessa frase, a separação já aconteceu, né? E quando a separação acontece, o real ele é o próprio conhecimento, né? Então é o conhecimento daquilo que é do real e o conhecimento do que é relativo. E esse conhecimento nada mais é do que o conhecimento, a possibilidade de você perceber os seus próprios erros. Isso que é o conhecimento que vem dessa separação. This sentence is so important that I have to translate it for you exactly. Okay, this sentence is after the knowledge, or in brackets Gnan, right? G capital Gnan happens. The mistakes of the self only are seen. Okay, this only the mistakes of the self and no one else's mistake. This is the important part. This knowledge, this Gnan means to that which lets you, that which sees only the mistakes of the self. Então, depois que o conhecimento acontece, né, apenas os erros do ser com letra minúscula são vistos, né? Então, Gnan, conhecimento, é aquilo que vê apenas os erros. And so that the next sentence Dadashri says is, wherever you see after this Gnan, okay? Gnan means the separation has already happened. Okay, so now wherever you see only your mistakes. Can you imagine now this Dada giving you a new definition of Gnan? Wherever you see only your mistakes. Então, aqui Dada está dando uma definição do Gnan, que é Gnan, esse conhecimento, né? Então, o Gnan, onde quer que você olhe, o que quer que você veja, você vê apenas os seus erros. And then he says, and indeed, there is nothing except one's own mistakes. That is why this world is there in front of you. When those mistakes end, then you go straight to Siddhagati. The Siddhagati means Namo Siddhanam. You see, there is no reason to remain in this interacting world anymore. Então, o Gnan significa tudo que você vê são os seus erros. O que significa isso? Significa que quando todos os seus erros cessarem, terminarem, a gente entra naquele estado, né, daquela parte do Trimantra, Namo Siddharam, né, que é a libertação. Acabaram-se todos os erros. Yes, that is what we read. You see, this is what we read. But so if you see conflicts, people fighting, people not adjusting to each other, which is all around us, you see, do not try to solve this in any other way. This is the new thing we are learning today. Do not try to see it any other way, because there is no solution any other way. Então, o Shuddha está dizendo que esse é um conhecimento
E, por exemplo, se a gente está vendo que é uma coisa muito comum nos nossos dias, conflitos acontecendo ao redor de todas as formas, e a gente fica tentando solucionar os conflitos e ele diz que não há como. Yeah, because you may be worried about the fights that you've had, and you lay awake in the night, tossing and turning while that other person is fast asleep and snoring, you see. All right? Talvez a gente esteja preocupado com o que nós tivemos e a gente fica acordado, virando para lá e para cá na cama, ao passo que a outra pessoa ela está dormindo profundamente, roncando. And you waste so much of your own precious energies trying to solve somebody else's problems. The other Shri says, don't enter into trying to solve the problem of anyone else. Try to solve your own problem. And the way you solve your problem is there are two viewpoints to solve this puzzle. You see, two viewpoints. That's all. Então, Dada diz, vocês ficam gastando tanta energia, né, despendendo tanta energia tentando resolver os problemas dos outros, das outras pessoas. Não tente resolver o problema dos outros, resolva os seus próprios problemas e resolva os seus próprios problemas através desses dois pontos de vista. However, the do-gooders, people who always feel like, no, I have to do something. I have to help others, you see? A gente, então, muitas vezes as pessoas estão nesse ponto de serem o que faz, o fazedor. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que resolver isso. If I can, why should I not help others? And then the answer is, yes, understand who is doing the helping and understand by what energy that help is available. Então, ele diz, sim, você pensa, poxa, mas eu quero ajudar os outros. Sim, mas entenda quem está ajudando o outro. He said, understand who is helping. And understand the energy that helps. What about the energy? Yeah, that energy is relative adjustment. It is a temporary adjustment, you see. That is a temporary adjustment. Today you were out here for. So that energy is a temporary adjustment, you see. That is, today you are helping, tomorrow you will say, enough of helping, I'm not helping anymore. Então, ele diz assim, na verdade, essa energia é aquela daquele momento, hoje você pode estar querendo, né, ajudar, e no dia seguinte você fala assim, não, chega, eu não vou mais ajudar. Então, entender quem é que está ajudando e quem é que está mudando de ideia. You see, when Dadashri divides the real and the relative in a line of demarcation, so especially here, he does not, he gives us the ultimate, and then this satsang goes on through the essence of the five agnas to keep it separate, you see, to keep it separate in every way possible, you see. Então, Dada faz essa separação, põe essa linha de demarcação, e aí o serviço das 5 agnas é manter essa consciência. So let us now, if just inquire if anybody has any questions about what has been discussed so far or any other thing. Então, o Shuddha está dizendo que agora a gente poderia abrir para as perguntas. Alguém tem qualquer pergunta com relação ao que a gente está discutindo ou qualquer outra questão? Yeah, you see, my dear, what was the name of this young lady? Kelly, right? Kelly, you will understand real and relative better after the Gnan Vidhi, You will understand it better after the Gnan Vidhi. Então, o Shuddha está falando aqui para Kelly, toda essa questão aqui do relativo e do real, né? Você vai entender melhor depois do Gnan Vidhi. After the Gnan Vidhi, because when the grace of the Gnani happens, then all these words that we are reading become natural energy for us, natural energy of liberation. Even the Gnani becomes live in front of you when you read his words. Então, quando o Gnani estiver ali
ao vivo à sua frente e lendo aquelas palavras, a graça do Gnani vem e toda essa compreensão ela se torna sua, faz parte da nossa energia da liberação. And Dadashri connected the puzzle or conflict with the word inability to see one's own mistake, you see. Is inherent. Yeah. E Dadashri faz uma conexão, né, entre inability. Sorry, he connects the word puzzle and conflicts with an absolute inability, a total inability, the lack of ability to see where I am wrong in this whole problem, you see? Então, e Dadashri, ele faz uma conexão direta entre os conflitos e esse quebra-cabeças e uma inabilidade de ver os próprios erros. And that is why the world, when Dadashri says the world is there, exists in front of you, he does not talk about this world that is so beautiful and is to be enjoyed as it is. He talks about this world that is so painful and so problematic. You see, so there is a world that becomes very beautiful with this vision. The world is beautiful, but inability to see it with this vision makes it a problematic and a world of puzzles only, you see. Então, o Shuddha está querendo dizer diz que Dada está querendo dizer que, na verdade, o mundo é belo e que essa inabilidade da gente ver a beleza, ela está relacionada à nossa inabilidade de ver sobre esses dois pontos, de ver os nossos... E a solução, ela vem, né, para nós quando a gente consegue ver. E aí essa visão é uma visão de um mundo bom, senão a gente fica só vendo o lado problemático, de conflito. Okay. All right, so let us read a little bit more now. Vamos ler um pouquinho mais. Ninguém quer perguntar nada? Shall we read some more? Yes, I guess so. Okay, just nobody has any questions, right? So we will. Yes, I'm not sure. I think nobody has any, at least nothing on the not chat. any. If they're not in the chat, if there's not in the chat and nobody's raising hands, then that's fine. Yeah, so these are all Mahatmas who are well established in this, not only in this Gnan. You see, when you say, Dadashri often used to say, "Have you received Gnan?" And so Gnan means that which arises when the line of demarcation is drawn between what is mine and what is not mine. You see, what is mine and what is not mine. Então, ele diz, a gente provavelmente não tem tantas perguntas hoje, porque estamos mais estabelecidos no Gnan. You see, and when this Gnan, this Gnan is the light of the self, you see. This Gnan is the light of the Amapura that makes you natural. You see, you become natural as you are. You accept yourself as you are. You accept others as they are around you. You see, it's just, yes, you just accept. Então, esse Gnan que a gente recebe, ele é a luz do ser, né? E ele nos torna naturais, aceitando a nós mesmos e aceitando aos outros e o que está ao nosso redor. It's like a rose plant, you see. The rose has no fight with the branches with all kinds of thorns around. It doesn't fight. It just continues to blossom beautifully and spread its fragrance without a single complaint about, oh, I don't like it to be next to a thorn here, I don't like you touching me, you see? Então, a gente se torna como uma rosa que está no meio do roseral e tem muitos espinhos ao redor, em volta. A rosa
simplesmente ela desabrocha, né? E ela perfuma, e ela não vira e fala, ah, não, eu não queria esse espinho agora aqui me tocando, me espetando. Ela está ali. It blossoms, gives its fragrance, doesn't complain. When it comes time to shed its petals, it sheds its petals. And, and the rose hip is there to continue its fragrance for another time. Então a rosa, ela floresce, ela desabrocha, aí ela dá o seu perfume e no momento certo as pétalas vão cair e ela não reclama. E essa fragrância vai ser, né, vai estar lá da mesma forma. And that in is our own real presence that we are all about. And with that presence, there is no anxiety or no agenda. No anxiety or no agenda with reference to our role in this body. You see, whatever be the role, it is there without any kind of wrong adjustments or without any kinds of conflicts, you see. Então, significa que não há ansiedade, limited time, né? E nem fazer papel, né? Sem qualquer tipo de conflito, né? A gente não teria isso. It's so beautiful because every second becomes like a lifetime. You see, whereas the other way, the entire lifetime seems to go to waste, whereas in this presence, every second becomes very precious in its beauty, you see, beauty of naturalness, of existence, of presence. Então, nessa presença, cada segundo se torna muito precioso, né? Essa presença da existência. You see, this is a lot to be learned this way, but says, and in that, Dadarshi has given us this very beautiful vision. When under our definition of Gnan means that now in front of us. Gnan means that now in front of us there is the real and there is the relative. You see, there is the real and the relative. Just as we look at each one of us here in this satsang, the 30 of us, as we look at each one of us, we see the real and the relative. We see the beautiful real, the eternal, and we see the relative, which is the changing situation of each one of us. You see? Então, o Gnani nos deu aqui a definição, né? O Gnan, um conhecimento, aquilo que está diante de nós, na nossa frente, existe, em tudo existe o real e existe o relativo. O que é permanente e imutável e que tem a beleza, né? A beleza da presença, e o relativo é aquilo que vai mudar. And in this vision, and in this vision that then gets into the experience, there is the increasing bliss in which you are aware of the faults and the mistakes of the relative, but you are no longer even affected by them. You see, you're not affected by them. It's as if you are moving away 1,000,000 miles above this non-self complex. You see, you're going higher and higher. You see? Então, sorry, I can't remember everything now. I lost it. Sorry. It's a Gnan. This a Gnan is a very beautiful
a new word. It is not knowledge. It is actually the knowledge that lets you see and then know the relative and the real. You see, so you can, you see, wherever you see the relative and the real. You see, you just don't. It is, and in that there is an increasing experience of the self. You see, increasing experience of the Amapura. You see. Então, o Gnana, ele não é conhecimento. Na verdade, o Gnana é um conhecimento que nos permite ver e, em seguida, saber, conhecer o que aqui que é o relativo e o real. E dessa forma, vendo, a consciência da Amapura vai crescendo cada vez mais. This cannot be separated by saying, oh, this is real and this is relative. You see, it is not an intellectual separation. It is not an intellectual differentiation. It is an experience that lets you. It is an experiential vision. It is a vision from the experience of the Amapura, you see. Então, ele está dizendo que a gente não é o intelecto que fala, isso é real e isso é o relativo. Seria uma visão experiencial, é uma experiência, né, de que uma coisa é o real e a outra é o relativo. It is associated with an exact separation. It is associated with an exact separation from the one who is full of faults, which is this guy Kshuddha, this Cecilia. You see, the Cecilia and Kshuddha are with faults. And there is an exact separation, and therefore you are able to see those mistakes. You see. Então, essa visão é uma visão da separação exata, né? A gente se sentir separado daquele que está em falta, que está em erro, que é a Cecília, que é o Kshuddha. And it is associated with an exact acceptance. Yes, my mistake. Yes. When you say my, it's kind of a weird word, but you know what I mean. We say, yes, I accept my mistake only. My mistake only. That is why this is there in front of me. The puzzle or the conflicts are there in front of me. No, the other person is flawless. The other person is absolutely flawless. Not his or her fault at all. This is so beautiful. This is so amazingly beautiful. Então, nessa visão, vem uma aceitação imediata de que sim, isso é meu erro, isso é o meu erro. E a outra pessoa, ela está totalmente sem erros, né? A visão impecável. O outro não tem nenhuma falha. It is a natural acceptance. Yes, I totally agree. My mistake, my fault only. You see, when there's natural acceptance, it is the result of this Gnan. You see, it is the result of this separation that has happened. You're no longer a Maria or a Virginia or a Solange then, you see. You are no longer, and therefore there is a total acceptance of that which is inside, that you can see Solange, Maria, or Virginia. You see, you can see it exactly as it is. Então, essa aceitação é uma aceitação natural, totalmente espontânea. Eu concordo totalmente que é meu erro, né? Isso vem como resultado do Gnana, vem com o resultado de eu não ser mais a Cecília, você não ser mais a Solange. There is no but or if. You see, there is no but or if. There is no but there. There is no if there. You see, there is simply
that which is the solution of the puzzle that was not there for countless previous lives, you see. Então, no Gnã já não há mais as palavras mas e se, né? É simplesmente a aceitação daquilo que é, né? Que a gente não para de dizer, mas fazer, né? Trazer uma. You mean should the but and if? No, yeah, there is no, there is three words. There is no, but, or if. There is no. You never say no. There is never no. There is always the yes. Okay? There is Dessa aceitação total, né? Quando vem algum conflito, não é mais é meu, eu aceito, esse é meu erro, não tem mais ser e nem mas. There is no one to object. There is the space of objection has been vacated. You have come into Gnan. You see, the Gnan means there is no ego intellect there. You see, where there is Gnan, there is no ego intellect. Então, significa que onde houver Gnan, não existe mais ego ou intelecto. Então, não há mais espaço para objeção, para a gente fazer objeção. We have a word in Gujarati called ha. Ha means yes, and na means no. You see? Então, em Gujarati, ha quer dizer sim, e na quer dizer não. So Dadashri has a sutra called Hati Moksha, means when you say yes, with yes there is moksha, with yes there is moksha, and with no. Com sim, onde tem sim tem moksha, que é a liberação. There is, and with no there is sansar. That means sansar means life after life. You see, word sansar. Então, sansar. Tem e com o não, né, existe o sansar, que seria a vida após vida. This ocean that just continues without any end. You see, the life after life after life after life after life, endless ocean. You see, so when this infinito de vida após vida. How are you going to convince this? Now we begin to understand the sutra of Dada. Sutra means the ultimate. Sutra means the ultimate aphorism. Ultimate aphorism. The sentence that stands alone. You see. Aphorism. Sutra de Dada que a gente começa a compreender aqui o sutra quer dizer aforismo definitivo, né? And sutra means the ultimate aphorism, and the ultimate aphorism is this: that with yes there is liberation, with no there is a puzzle. A puzzle will arise. Whenever you say no to someone, you are immediately entering into a little bit of a puzzle, a little bit of a conflict. Então, toda vez que você disser não para alguma coisa, esse é o aforismo de Dada, toda vez que você disser não, você vai estar entrando em um conflito, você vai estar criando um quebra-cabeça, você está entrando. So, the smart human beings, you know what they do? They say if somebody, when a request comes, they never say no. The smart shopkeepers, the smart business people, they never say no to anyone. They'll say, I'll try, I will do my best. Yes, yes, yes. As pessoas inteligentes, os negociantes inteligentes, lidam com o negócio, eles nunca dizem não, eles sempre dizem sim, eu vou fazer, vou tentar, vou dar um jeito. And if you want peace in your home, with your file 1 or file 2, between file 2, learn to say yes, never say no. Say yes. Se você quiser paz com o seu arquivo número 2, na sua casa, com a pessoa mais próxima, aprenda a dizer sim. But this that Dada has taught us this evening and opened up for us this evening is beyond all yes and no. You see, beyond all the dualities of doing and not doing. This is beyond the duality of doing and not doing lies this relative and real vision, you see. Então,
Shuddha está dizendo aqui, mas o que dá, né, a gente leu hoje as palavras dele, na verdade vão além do sim e do não, né? Vão além, essa visão vai além. The vision, lies this vision of the R and R, you see. This is so amazing. The more you reflect upon this little heading that Cecilia has read today for you, you see, the more you read the words in exactness, the more you will be amazed at why am I killing myself by trying to employ my energies in the wrong direction. You see, why am I getting so disturbed in life? You see, and the solution is right here. The solution is right here in front of me. Shuddha está dizendo assim, então depois que a gente lê essas palavras que nós lemos hoje, a gente fica pensando, nossa, por que eu tenho me matado tanto? Eu estou sempre vendo os conflitos, né, o tempo todo diante de mim. Se essa solução ela é automática, ela vem direto a partir do Gnana. Yeah, okay. It's this vision. This is the beauty of our Gnani Purush Dadashri, because you see what he did is that he knew that simply by giving us this vision in the Gnanvidi, this understanding, and this Gnan, it was not going to be enough, you see. And so he, having made the line of demarcation, he gave us the Agnas, you see. He wanted to make sure that we follow through. Então, o Gnani Dadashri, é bonito dessa visão, desse modo como ele expõe, que ele sabia que nos dar o Gnana, nos trazer essa visão, não iria ser suficiente. Então, ele faz essa linha de demarcação e ele também nos dá as 5 Agnas para a gente manter, né, isso vivo dentro de nós. You see, for all the puzzles and problems of our worldly existence, life, and there is not even a single human being on this earth of ours who does not have some or the other problems going on, either at the mental level or the physical level or from outside, you see. From all the problems that are arising, he gave us this magnificent Agna 1 and 2 to ensure that we are permanently protected and removed from this puzzle, you see, permanently lifted up, you see. Então, todos nós temos problemas, não há ninguém no mundo que não tenha problemas e conflitos e os seus quebra-cabeças, né? Então, Dadashri, ele se certificou de que ele nos desse as 2 primeiras Agnas, né? Essa linha de demarcação entre o real e o relativo, para que a gente permanecesse protegido, né? E cuidando, né? Cuidados nesse. So right now he's focusing on, you see, the more your vision becomes focused on seeing where you are wrong, the easier it will be to see this relative and real, you see. You will be able to see. This is a kind of an interesting connection, you see, between mistakes and the vision of liberation. Então, Dadashri nos diz, né, que quanto mais a gente estiver focada, nossa visão estiver focada em conseguir ver onde está a falta do relativo, né, nossa própria falta, mais fácil se torna enxergar o relativo e o real separadamente. Yeah, because the mistakes will arise, as we already know, in front of us because of conflicts, and then
you do not want to kind of enter into conflicts anymore and get spun around like the whirlpool. You want to rise immediately, and by rising away from this present conflict that is happening in your current life, your vision will say, where am I wrong? And having seen where you're wrong, you become free from that mistake. That's all. It's so simple, but it is pure scientific application of this vision. Então, os erros vão surgir, né? E os conflitos vão surgir, né? Mas a gente quer se elevar, né, dos conflitos. A gente não quer ficar preso dentro desse conflito e criando ele mais e mais vezes. Should I say, we don't want to be turning right around with the conflict. We want to rise from the conflict and you want to rise from the conflict with this dual vision. You see, there are two viewpoints to solve this puzzle. If it's a conflict, call it a puzzle. Call it a puzzle, because if you say conflict, you will be conflicted. You will say, oh, why do I have to face this? You see, so don't call it a conflict, call it a puzzle now. It's a puzzle, and there are two viewpoints to solve this puzzle. You see? Então a gente tem que reconhecer que aquele é um quebra-cabeça. Ele diz, não chame de conflito, porque se chamar de conflito, a gente já vai ser puxado para dentro dele novamente. Chama de quebra-cabeça. A primeira coisa é chamar de quebra-cabeça e ver o quebra-cabeça. Na hora que eu vejo o quebra-cabeça, eu vejo aquilo que é relativo. Okay, let me just quickly unmute you. You'll have to repeat the last part. Just repeat the last part because of the sound. Go on. Yeah, just repeat what you said, my dear. Okay. Então, a gente não chama de conflito, a gente chama de um quebra-cabeça, e aí então a gente consegue enxergar o real separado do relativo, e o conflito a gente deixa que ele os acontecimentos a gente deixa que simplesmente se resolvam, né? So you kind of, in a way, it is an internal differentiation between puzzle and conflict. Conflict tends to get you more into conflict. You see, when you say puzzle, then you immediately remember this is Dada's word. Dada has said that a single word of mine will take you to moksha. Okay, a single word. So use the word puzzle and say, oh, puzzle. Então vamos usar a palavra quebra-cabeças, porque conflito, quando a gente usa a palavra conflito, só nos faz trazer mais conflito, né? Gerar mais conflito. E quando a gente fala quebra-cabeças, a gente lembra que é uma palavra que Dada diz. Ele dizia que apenas uma palavra dele poderia nos levar a moksha, a liberação. Puzzle, you will be able to solve with Agna 1, 2 applied instantly. Siddhyama pura, and whereas the conflict may require Agna 4. You will have to come into equanimity, enter into penance, internal penance, and increase your energies and not react and remain in equanimity and solve the conflict with Agna 4. You see, so there is a very subtle difference. You see the difference? Então, o Shuddha diz que existe uma pequena diferença sutil, né? Quando a gente diz conflito, quando a gente diz puzzle, quando a gente diz quebra-cabeça, a gente vai ser remetido à solução através da Agna 1 e da Agna 2, né? Esse é um conflito, ele é do relativo, eu sou alma pura. Enquanto quando a gente diz conflito, esse é não conflito, eu falei errado, né? Era um puzzle. Um quebra-cabeças. E aí eu vou solucionar a partir desses dois pontos de vista, da alma pura, do real e do relativo. E quando eu digo conflito, eu sou remetida, a gente é remetido a Agna 4. Então, eu vou reconhecer que eu tenho esse arquivo, que eu tenho que solucionar e encerrar esse arquivo com equanimidade, tenho que olhar lado do outro, meu lado, e pedir perdão e todas as coisas. Because sometimes the nature of the file in front of you is such that it demands much more. So there is the easiest approach is this puzzle and the relative real viewpoints.
and being in Gnan, or if it's a heavy file, heavy karma effect, it may require now a more specific attention to remain in the equanimity, you see, remain in equanimity. Então, quando é um arquivo mais desafiador, né? Muitas vezes ele demanda que a gente, ele demanda muito mais de nós, né? E aí a gente precisa precisa de uma energia muito mais focada especificamente para lidar com aquele arquivo, ao passo que se a gente vai para Agna 1 e 2 e para ponto de vista do real e do relativo, é muito mais automático, muito mais direto. Yeah, so to put it in other words, remaining in equanimity requires extra inner energies that are generated through what we call penance, you see, tapa. Ou seja, lidando com o arquivo e com a questão da equanimidade, acaba sendo necessário que a gente tenha aquilo que em Gujarati se chama tap, e traduz como penitência. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So, my internet does not have a very good bandwidth, so I will not enlarge everyone, but I will just this time to now stop our, to stop the satsang here and to continue our internal satsang inside. Então a gente vai finalizar a satsang. Yeah, continuar o satsang internamente. So we recognize the Paramatma, the presence of Berna, Shuddhatma Bhagwan, Shuddhatma Bhagwan, Cecilia, Shuddhatma Bhagwan, Marianne, Shuddhatma Bhagwan, Branca and Benicio, Shuddhatma Bhagwans, Elizabeth, Shuddhatma Bhagwans, Maria Alicia, Virginia, Solange, Cassia, Marlus, Shuddhatma Bhagwan, and Kelly, young Shuddhatma Bhagwan, Vanya, dear Vanya, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan, Fernanda, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan, Marley, Jai Sachidanand, Alex, Jai Sachidanand, Francisco, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan, Roberom, Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand, Maria Cristina, and then Margarita, I believe, Shuddhatma Bhagwan. Next, let's go to the next. And where are we? And Dennis, Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand, Andrea, and then Simone, and then Seema, Shuddhatma Bhagwan, Via Grevina, Via, Danilo, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Elsa, Shuddhatma Bhagwan. And then Marlene with an iPad. And then Kelly, and I think we have come. And then there is Margarita again. So we have said until we all meet again. Yeah, we'll just stop this recording.